Isso aqui eu acho que é a grande jogada para quem quer pensar em empresas, certo? Se vocês vão ver, né, lá dentro da comunidade aqui, ó, no VIP, eu estava botando hoje algumas coisas interessantes sobre isso, tá? Escolhendo o nicho para automação com IA, certo? Qual é o nicho que dá dinheiro, tá? Aqui foi legal esse conteúdo que eu achei aí para vocês. Segundo lugar, né? Aqui é do NAT. Como ganhar dinheiro em 2026, segundo o NAT. Né? Estágio 1, 2, ele usa aqui, só que aqui eu fiz uma coisa, eu peguei esse vídeo dele, certo? Assisti e ainda fiz uma análise minha, o que eu acredito que ele pegou uma onda e ele vai passar bastante trabalho se ele não mudar. Só que penso bem, se eu tivesse aqui, certo? Fazendo conteúdo para vender para as empresas, é diferente de fazer conteúdo para quem quer aprender tecnologia. Então, se vocês forem fazer o que eu estou fazendo com vocês nas empresas, não dá dinheiro, certo? Entenderam? Então, veja só, o que nós temos que pensar é isso, certo? Será que meu foco é um público técnico ou será que meu foco é um público executivo? Se o Carlos Melo quiser vender, certo, soluções para as empresas, ele tem que pensar como um empresário, como um gestor, ao menos que ele vai vender para o departamento de informática, certo? Eu sei que o meu foco aqui não é ajudar muito nisso, porque primeiro tu tem que aprender, né, a questão técnica. Mas depois, quando tu pensar em vender, tu tem que pensar quem é meu público. Se eu estivesse falando que nem, ó, ontem eu peguei um avião, aí eu vim do Chile, eu estava passeando com minhas crianças, e sentou no meu lado um executivo. O cara é responsável por validar doutorados e universidade pelo Brasil todo. O papo com ele não pode ser tecnicamente, tem que ser estratégia, tem que ser de visão. Hoje de noite eu fui jantar, né, com um amigo, por isso até eu me atrasei um pouco, e era professor, ele é dono de banca de advogado e tudo. Eu falar sobre tecnicamente com ele não vai vender nada, ele vai se afastar, ele vai ligar a TV e querer mudar de assunto, certo? Então, voltando aqui, depois eu vou tocar nesse assunto aqui, mas voltando aqui, certo? O foco deixa de ser montar automações para criar inteligências funcionais. Se vocês pararem para pensar, o que é tu fazer uma automação em Cloud Code? É criar uma instrução de um projeto, certo? E aí, Carlos, é o que eu faço ali, aquela análise. Deixa eu voltar lá só para mostrar. Nessa análise aqui, certo? Que eu falo do NAT aqui, olha só, eu faço uma análise dele, do que ele sugere, como é que pode se ganhar dinheiro no modelo dele, mas daí eu faço algumas considerações, certo? Primeiro, sobre o mercado do que está mudando, certo? Ele pegou um momento, eu gosto muito dele, acho ele inteligente, um cara bom comunicador e tudo, tá? Converso com ele seguido e tudo. Mas ele pegou 2025 na Hyper do N8N. E isso é voltado para quem é técnico. E ele fez uma estratégia muito legal, Carlos, que era o seguinte: ele pegou e criou duas comunidades, a comunidade paga e a comunidade aberta. E ele publica nas duas comunidades os arquivos dos workflow e o vídeo dele ele coloca no YouTube. Então, o que ele fez? Ele fez uma estratégia que eu achei fantástica, que é ele trouxe muita gente para a comunidade dele lá no School, que deve ter cento e poucos mil
seguidores, até deixa eu dar uma olhada lá numa. Tá? Deixa eu ir aqui para ver. 152 mil seguidores. Então, tudo que ele produz, certo? Ele deixa público ali. E ele daí, na comunidade paga, ele dá uma atenção pessoal. E ele tem mais de 2 mil, acho que uns 3 mil pagantes de quase $100, certo? Mas o foco dele, nesse caso, é técnico. Se nós voltarmos a essa visão estratégica aqui, ele tem que focar, né, em nível corporativo daqui para diante. Ou ele tem que pensar como técnico e evoluir para que tipo de treinamento e técnico que as pessoas vão seguir, certo? Então, só para chamando a atenção, essa mudança que a OpenAI está fazendo vai ser muito interessante para o lado corporativo, certo? O Make e o Zapier devem buscar integração direta com o GPT ou os APIs para manter competitividade, certo? O N8N Open Source pode se beneficiar de usuários que preferem liberdade e controle, mas ele tem que adotar uma IA embarcada para competir, senão ele vai ficar muito fora. Então, eu acho que a primeira coisa interessante que o N8N está fazendo é incorporar dentro dele um vibe code, certo? E não só fazer, né, os workflow, porque o vibe code acelera a criação de todo o fluxo, certo? E eles conhecendo como é que é, né, a parte por dentro, vai crescer muito. Só o que se fala? Que ele precisa ter uma ferramenta rodando dentro dele que seja IA. Então, por isso, né, ou eles vão deixar você integrar uma local, que nem o DeepSeek, ou qualquer uma dessas, ou que você vai estar rodando na nuvem, certo? Ou ele vai incorporar dentro dele. Eu acho que quando você compra a solução aqui da nuvem, você já está pagando. Lembra? Eu estou pagando R$ 150 se eu quiser ter na nuvem o N8N, assim como eu estaria pagando, né, os R$ 100 que eu tenho do ChatGPT ou tenho de qualquer essas soluções quando a gente paga por mês. Tá? Então, só dando uma palhinha sobre todas essas questões. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui. Ó, o que acontece, pessoal? Ela vai ter que crescer mais na questão de visão, na questão de áudio, né? Hoje nós temos áudio nela, sim, mas ele está isolado. Nós temos visão, está isolado, né? O codex aqui, tá? Está isolado. Então eles devem integrar tudo isso nessa plataforma e a interface pública vai ser o ChatGPT e o navegador Aura. Tá? Tá. E fazendo então uma conclusão aqui, olha só, o OpenAI Agent Building representa um salto de geração na construção de sistema baseado em agentes. Une a simplicidade visual, inteligência contextual, que é a engenharia de contexto, a parte de segurança e a escalabilidade, porque roda dentro das empresas, né, deles mesmos. Então, para quem pensa em negócio, se tu faz solução, né, tu está implementando segurança, tu está implementando escalabilidade e fácil de visualização. Então, vejam só que nicho que nós podemos ter.
para vocês aí que pensam em empresas. Vocês podem levar isso aqui, ó, o agente, como um treinamento para dentro das empresas, certo? Você pode chegar e treinar todos os gestores de uma empresa. Carlos, tu pode fechar contrato com as empresas e dizer, olha, eu vou treinar vocês para usar o agente. Por quê? Porque a ideia é isso ser simples para que o gestor tenha a capacidade de criar, vamos voltar